Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do InventCast, uma plataforma de comunicação para levar até vocês os melhores conhecimentos dos profissionais desse mercado, tá? E hoje estamos com uma edição super interessante e especial, com um nicho totalmente diferente, que é um tema de liderança e estratégia de supply chain e indústria 4.0, com simplesmente o diretor executivo e fundador da Bertas, Paulo Bertaglia. Bem-vindo! E antes de te apresentar, estou com meu amigo Rodrigo Ezequiel, diretor comercial da Invent Cloud. Estamos muito felizes de ter aqui você com a gente. Prazer tê-lo aqui, Bertaglia. Muito bem-vindo. Que bacana, uma honra, um orgulho estar aqui presente, ser convidado por vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema, que eu diria que é a minha paixão. Sou apaixonado pelo supply chain, gosto muito de supply chain e tudo que esteja conectado ao supply chain. Logicamente, existe uma vice-presidente da Natura que fala o seguinte, que eu fui a primeira pessoa que conectou supply chain com tecnologia e tecnologia com supply chain. Então, eu adoro isso porque desde lá do princípio, realmente eu sou um apaixonado por tecnologia e eu busquei realmente fazer essa conexão. Tenho certeza que vai ser um podcast fantástico aqui. Maravilha, Bertaglia. Gosta de ser chamado de Bertaglia, é isso? Sim, Paulo falando italiano. Buona gente. E a gente queria entender, né, toda essa sua carreira que foi fomentada e tem muita referência em supply chain. Queria que você contasse um pouquinho dessa vivência, né? Como que começou? Como você entrou na área de supply chain? Como foi lá no início a história do Paulo Bertaglia? A minha formação inicial foi em técnico de mecânica. Né? Então, vocês às vezes podem imaginar, puxa vida, mas fez o colégio técnico, foi parar em supply chain. É que o meu estágio foi na IBM e no estágio da IBM eu já comecei a trabalhar com logística. Então, nós estávamos montando um centro de distribuição e eu tinha a responsabilidade de fazer o layout, mesmo sendo aí um menino com pouca experiência e tal, mas eu tinha algumas responsabilidades interessantes. Então, eu trabalhei na IBM, começando por aí, depois fazendo arranjos físicos dentro do centro de distribuição e na área de manufatura também, na antiga máquina de escrever da IBM, que era de esferas, né? Isso não existe hoje, né? Assim como não existe a máquina de escrever, mas era alguma coisa extremamente inovadora pela IBM na época. E assim começou. Depois eu saí da IBM, eu fui para uma empresa chamada Gessilever, pouca gente conhece a Gessilever, que depois veio a se transformar na grande e potente Unilever. E aí eu trabalhei na área de engenharia e as minhas formações, elas continuaram. Engenharia civil, administração, tecnologia. Então, essas formações me ajudaram muito nesse contexto. E dentro da Unilever, saindo da engenharia, eu fui para a área de manufatura, da área de manufatura assumi algumas posições interessantíssimas, tanto no Brasil como no exterior. Era responsável, num dado momento, para ser um advisor para a América Latina na área de supply chain, e aí eu aprendi barbaridade. Né? Então, eu tinha que aprender, porque a minha função era aconselhar as empresas de toda a América Latina como elas poderiam ser melhores, como poderiam implementar melhores sistemas, como poderiam utilizar melhores indicadores, melhores processos, como treinar pessoas, como contratar as consultorias da região, do país, para poder alavancar o supply chain. Então, esse foi um aprendizado muito bacana. E um outro que eu queria colocar como história, dentro da área de supply chain, existe um modelo de referência chamado SCORE Module, né, que é o Supply Chain Reference Module. E eu participei, pela Unilever, junto com mais 68 empresas, da montagem desse modelo. Então, foi muito interessante. E no Brasil, depois, esse modelo, inclusive, foi trazido por um grande amigo meu chamado Elcio Grácia. O Elcio é um colega, é um querido. E aí houve esse aprendizado muito grande no momento em que muitos desafios existiam, principalmente na relação da indústria de bens de consumo com o varejo. E aí eu fiquei 23 anos na Unilever, morei um período nos Estados Unidos, fiquei na Venezuela, fiquei no Equador, Colômbia, né, Argentina, e num dado momento eu fui para Quibon, né, a Unilever comprou a Quibon, fui para Quibon, e ali a ideia realmente era cuidar dos distribuidores da Quibon, criar estratégias
que fossem diferenciadas, e depois disso, uma outra estratégia diferenciada da qual eu participei foi a criação de um centro de distribuição terceirizado, era um operador logístico chamado Excel, hoje é a DHL, exatamente para atender as necessidades da Unilever, e foi uma participação fantástica num projeto enorme, muito grandioso, que abrangia todo o Brasil. E aí eu resolvi, então, num dado momento, falar, puxa vida, a Unilever já me deu tudo, eu quero conhecer outros mundos, né? É aí que eu fui para a HP, e na HP nós montamos uma área de consultoria em manufatura, não era supply chain, nesse mundo da consultoria ainda estava engatinhando, e aí nós montamos essa área, fizemos projetos fantásticos, tive uma passagem pela Oracle, uma outra empresa da qual eu admiro muito. Aliás, as empresas pelas quais eu passei foram empresas fantásticas, mas num dado momento da minha vida eu resolvi parar e criar a minha empresa. Então, eu tenho uma empresa hoje há 13 anos, que é a Betas, e essa empresa que hoje faz consultoria em supply chain, estratégia, mentoria, faço advisor, palestra, dou aula, tudo dentro da caixinha da Betas. Então, essa é um pouco da história, né? De realmente de muito trabalho, muita gente ajudando, muita gente com as quais eu aprendi muito, e que eu tenho aí muito orgulho, né, desse relacionamento que eu mantenho até hoje com muita gente que me ajudou ao longo da vida. Então, um pouco dessa história, eu tenho 13 livros escritos na área de supply chain, eu lancei um agora recentemente, nós vamos falar um pouquinho dos livros, né, um pouco mais para frente. Então, esse é o background, esse é um pouco do Paulo Bertaglia. Não, sensacional, Paulo. E acho que esse era alguns dos pontos, né? Então, olhando, né, o seu histórico, o seu passado, né? Então, né, as empresas que você passou, o legado que você vem construindo, né? Então, não é o que você construiu, mas sim que você vem construindo, né? Essa questão dos livros, professor, ter a sua empresa, né? Conta pra gente como você consegue conciliar tudo isso, né? E assim, tem um canal no YouTube, tem a empresa, né? Tem o Prosa com Bertaglia, né? Então, acho que nitidamente, assim, tem algo muito interessante dentro do seu perfil, que é ser um multiplicador, né? Então, né, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Esse é o objetivo, é disseminar o conhecimento, e nitidamente isso é algo que está no seu DNA. Então, conta um pouco para a gente de onde que foram surgindo. Vou abrir empresa, você comentou, mas eu vou virar professor, vou escrever um livro. Conta um pouco mais sobre isso. Bom, eu sou professor desde os meus 26 anos de idade. Então, comecei a dar aulas nessa idade, mas antes disso, eu já, de alguma maneira, eu venho de uma família muito humilde, né? E morava em um bairro onde as pessoas não tinham oportunidade para estudar. E eu sempre gostei de estudar, sempre gostei. Então, tinha uma escolinha, né? Eu costumo chamar de escolinha, onde aos sábados à tarde eu dava aula de geografia, de matemática, para aquelas pessoas que não tinham condições de estudar, porque trabalhavam aí na zona rural. Então, tudo começou aí. Depois eu comecei, logicamente, a dar aulas de uma maneira mais efetiva em alguns colégios, e isso foi bastante interessante. Eu tenho hoje 67 anos de idade, portanto, faz 41 anos que eu dou aula, e gosto muito disso. Logicamente, num dado momento da minha vida, eu tive que parar exatamente porque viajava bastante para o exterior, então não tinha condições de dar aula. E aí eu transformei muitas dessas aulas em palestras. Então, a quantidade de palestras que eu tenho, às vezes, porque o pessoal dá um certificado no final da palestra, né, quando você faz a palestra, e eu tenho guardados, né, tem algumas pastas onde eu coloco esses certificados. E de vez em quando eu vou ali fazer uma revisão, dar uma olhadinha nos certificados, e realmente tem muita coisa. E aí, quando você fala desse compartilhar, isso está na veia, né? Compartilhar o conhecimento, isso está na veia, e eu levo comigo uma missão onde eu uso algumas frases, tipo, não são minhas, tipo educar para transformar, com a educação vem a transformação, exatamente para alavancar. E aí eu criei um canal no YouTube no meio da pandemia, né, porque alguns professores falaram o seguinte: Paulo, parece que você tem um joguinho de cintura aí, em dar aulas online e tal, né? E eu falei, ok, o que nós vamos fazer? Vamos utilizar o seu canal. O meu canal, naquela época, tinha
acho que uns 30 seguidores, né? Pouca gente, algumas palestras que eu colocava ali, mas realmente eu desconhecia, principalmente o YouTube. E aí, ajudando esses professores, nós começamos a fazer vídeos da forma como nós estamos fazendo aqui, o podcast. Sim. Então, fazia os vídeos, dava aula, e eles disseminavam essas aulas para os alunos. E aí, isso tomou corpo. Eles gostaram da história, tomou corpo, e eles falaram o seguinte: puxa vida, Paulo, vamos criar esse canal, vamos arredondar esse canal. Eu falei, tá bom, vamos arredondar, só que eu não vou botar dinheiro. Né? E aí eles falaram o seguinte: é uma prosa muito legal. Foi um amigo meu, inclusive, que é o Orlando Fontes, da Unicamp, ele falou o seguinte: Paulo, é uma prosa com Bertalha. E aí ficou o nome, não fui eu que coloquei o nome de prosa com Bertalha, foi o Orlando e o Décio. O Décio é um grande professor também. E aí foi, e hoje eu tenho a prosa com Bertalha, tem quase 600 vídeos na prosa com Bertalha, dá mais de 400 horas de ensino, dos mais variados, e não é só supply chain, tem a parte de liderança, a parte de finanças, a parte de tecnologia, ali a gente fala de inteligência artificial, tem muita coisa. Então eu coloco um vídeo por semana, normalmente no canal, e tem uma live. Então, toda semana tem uma live e as lives são focadas na área de supply chain e é muito interessante. Então, não é um canal que tem muita gente que segue, nós estamos chegando aí a 9.000 seguidores, né? Tá. Mas tudo da forma voluntária, ou seja, é convite de uma pessoa que participou e convidou outro tal, e o pessoal vai se inscrevendo. Então, é um pouco disso, né? Eu acho que essa condição de nós disseminarmos, eu acho que todos nós temos capacidade de compartilhar o conhecimento de alguma maneira. E tem uma frase que eu levo comigo, que não é minha, logicamente, eu costumo às vezes adaptar as frases, né? Mas o quanto mais você ensina, mais você vai aprender. Então, isso é muito bom para você, né? E dentro da minha característica, se vocês me acompanham nas redes sociais, eu gosto muito do LinkedIn, por exemplo, eu escrevo muitos artigos, publico os artigos, alguns são artigos muito vistos, outros nem tanto, vai depender muito do tema, né? E o pessoal acessa. Então, esses artigos, inclusive eu escrevi um livro o ano passado, em 2023, um livro que é uma coletânea de artigos. E o pessoal gostou do livro. De tal maneira que já pediram para sair o segundo e o terceiro, eles já estão inscritos, né? Só estou deixando passar um pouquinho o tempo, né, para poder publicar o segundo e o terceiro. E aí seriam, então, 15 livros. E a minha meta, né, são os 15 livros. Se puder escrever mais, ok, mas eu já publiquei 13. Né? Sim. Então, e tem um que os professores chamam da Bíblia da Logística, né, a Bíblia Nacional, que há um livro que é utilizado praticamente em todas as universidades do Brasil, nas disciplinas de logística, de engenharia da produção, de supply chain, MBA de supply chain principalmente. Então, eu fico encantado com essa possibilidade, eu gosto muito. Muito legal. Sensacional, é uma maneira de quem tem interesse na área de supply chain conhecer um pouquinho do trabalho de vocês e acompanhar essa oportunidade que você faz, né, de semanalmente trazer conteúdos focado e nichado, que é o que a gente faz mais para a área da tecnologia. E você comentou no começo algo que eu achei interessantíssimo em relação a conectar supply chain, a logística, né, com a tecnologia, que é o que a gente está fazendo aqui, né? A gente de tecnologia conectando com o master da parte de logística. Queria que você contasse um pouquinho sobre esses desafios, né? Como que foi para você conectar e ver a importância dos dois juntos caminhando em sinergia? Hoje a tecnologia ela faz parte das nossas vidas e não poderia ser diferente dentro da área de supply chain. E por que eu digo isso? Na nossa vida particular, como indivíduos, a gente vive e respira tecnologia. É o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, o próprio LinkedIn, é o e-mail que está no celular. Aliás, o celular também serve para falar, né? Entre outras coisas, às vezes utilizamos para falar. Eu não consigo sobreviver sem o Waze, principalmente para andar em São Paulo. Então,
a tecnologia, de certa forma, ela se infiltrou nas nossas vidas de uma maneira bastante profunda. E dentro das organizações não é diferente, ou seja, a organização ela não consegue sobreviver se ela não tem a tecnologia respaldando. Sim. Então, aquilo que eu comentei antes, dizendo que a tecnologia e supply chain caminham juntos, não dá para separar, isso é muito verdadeiro, é muito correto, até porque as organizações que se alavancam na tecnologia, de certa forma, elas têm a vantagem competitiva. Então, tem grandes empresas que a gente percebe, a Amazon é uma delas, choveu um pouco no molhado falar da Amazon, Sim. mas a Amazon, por exemplo, na parte do varejo, ela investe aí uma grande quantidade de dinheiro para poder trazer lá os robozinhos, para poder circular dentro do centro de distribuição. E isso no Brasil também é a mesma coisa. A gente fala de Apple lá fora, de algumas empresas, mas aqui no Brasil, se você olha a perspectiva de um Pão de Açúcar, de uma Natura, Magazine Luiza, Mercado Livre, então são empresas que se baseiam e precisam da tecnologia para poderem se alavancar, né? Logicamente, eu posso ter esquecido de nomes aqui, até porque são muitas as empresas que a gente poderia citar aqui. Então, desde o processo de entrada de pedido, controle de estoque, planejamento, despacho, então toda a cadeia ela é coberta através da tecnologia. E já foi aquele tempo em que nós falávamos, eu vou implementar um ERP, que é o Enterprise Resource Planning, né? Ou seja, é você ter um software, um aplicativo dentro da organização para coordenar todas as atividades na organização. Vai muito mais além disso. Você tem software especialista, como o WMS, que eu gosto de falar, que é gestão de armazém, o TMS, que é gestão de transportes. E quando eu dou as minhas palestras, as minhas aulas, eu gosto muito de contar para as pessoas o seguinte, todos nós fazemos logística. Não precisa estar dentro da empresa para fazer logística. Quando você prepara uma feijoada, por exemplo, você está fazendo logística. Então, você precisa saber quando vai fazer a feijoada, quantas pessoas vão participar, né? Em que local você vai fazer, quantos homens, mulheres, crianças, vai ter caipirinha, não vai ter caipirinha. Sim. Então, tudo isso é planejamento, né? E num dado momento, logicamente, você precisa ir ao supermercado, comprar os ingredientes para poder montar a sua feijoada. E o pessoal fica vibrando, é uma maneira bastante didática de explicar para eles que a logística, ela permeia as nossas vidas. E um outro exemplo que eu trago é o seguinte, imagine uma criança fazendo aniversário, né? Então, se você compra lá um unicórnio, né? Unicórnio? Sim, isso é super na moda, né? Para poder fazer o enfeite da sua festinha, se você não receber o unicórnio por falha de uma logística, por exemplo, você está magoando uma pessoa. Sim. Então, o que eu quero trazer aqui é o seguinte, logística, mais do que fazer entregas, de controlar estoque, conecta pessoas. Então, você satisfazer uma pessoa do outro lado é fundamental. Isso sem falar do lado da saúde, né? Da medicina. Um remédio que não chega por falha de logística, nós tivemos aí a pandemia, a gente sabe disso, o problema da vacina, que tinha que ser mantido em determinada temperatura. Então, tem toda uma perspectiva, lógico que a gente está falando de uma forma muito mais genérica, até por causa do intuito aqui, não dá tempo de descer no detalhe, mas a logística é fundamental. E o supply chain permeia tudo isso. A logística, né? Eu vou falar aqui coisa, a logística é uma parte do supply chain, né? Porque o supply chain é planejamento, compras, manufatura, distribuição, e a logística que tem o papelzinho dela de movimentar e de armazenar dentro dessa perspectiva toda que estou mencionando aqui. Não, excelente. E eu acho que o exemplo que você trouxe foi sensacional, né? Porque normalmente falar a logística, imaginam né, um caminhãozinho, né, para grandes coisas, talvez navio, um avião, e o exemplo da feijoada foi sensacional, que é a questão do planejamento, você precisa entender, né, quem você vai estar atendendo, né, e uma coisa que eu percebo é que cada vez mais, né, o imediatismo, ele acaba acontecendo, né, então, você colocou lá o exemplo da IBM, né, das máquinas, ali já eram máquinas elétricas, né, eu lembro quando lançaram, eu falava, uau, né, que coisa sensacional, a esfera girava,
né? E o tempo de resposta era outro. Essa época era a época que você mandava um telex, não existia fax, você escrevia cartas. E hoje é o que você falou. Entre outras coisas, você também fala o celular, né? Então, acho que teve uma transformação, assim, gigantesca e, com certeza, para os próximos anos, isso é fundamental cada vez mais. Por outro lado, né, você como, né, um consultor que está aí, né, em grandes empresas, o que você percebe dos riscos das pessoas que talvez tenham essa visão limitada, né, que entendem que a logística é um produto do lugar A para o lugar B, tem um transportation management. O que você entende assim que são riscos ou grandes falhas que algumas empresas acabam cometendo, Paulo? Eu acredito muito que as pessoas são sempre imbuídas da boa vontade, né? Uhum. Nós vivenciamos, às vezes, alguns problemas do tipo, se você pegar um diretor de supply chain, ou um gerente de supply chain, ou uma posição similar, o que vai acontecer? Ele tem uma responsabilidade por fazer as entregas que são necessárias para atender a necessidade do cliente ou do consumidor. Sim. Então, ele acaba focando muito mais na operação do que propriamente em ser criativo. E uma das coisas que eu coloco claramente nós precisamos dar asas à imaginação para conseguir resolver problemas, né? E uma das coisas que eu gosto muito, até por conta de estudos que eu faço, eu dou curso de administração do tempo também, tá? Então, você tinha perguntado anteriormente... Gestão né? Mais um aqui, gestão do tempo. Não, por que eu faço isso? É interessante, eu acabei dando uma palestra sobre administração do tempo, a pedido de uma universidade, e eu pensei, se eu organizar mais o meu tempo, eu vou ser muito mais produtivo e vou conseguir fazer mais coisas, né? Então, hoje, o fato de fazer mentoria, advisor, dar palestra e tal, logicamente, você tem que planejar isso, né? Sim. E voltando um pouco para o tema que você colocou, o planejamento é algo que fica muito em segundo plano para nós todos, né? Dentro das empresas e, às vezes, na parte individual também. E não pode ser assim. Eu acho que nós temos que realmente buscar um pouco mais o planejamento. Quando você planeja, você ganha horas no seu dia, né? E nós temos alguns imprevistos que, normalmente, no decorrer do nosso dia, a gente não percebe. E o que acontece dentro de uma empresa é que, muitas vezes, nós participamos de muitas reuniões que são desnecessárias, e que são os vilões do tempo, tomam o nosso tempo e a gente acaba não percebendo. Então, um aconselhamento que eu dou, principalmente para as pessoas que trabalham dentro das empresas, primeiro, busque um pouco de criatividade, olha esse lado de planejar, de ser criativo, fazer a pergunta do porquê. Por que eu preciso fazer isso? A questão não é status quo, né? Sim. Muitas vezes um chefe, um gerente passa um determinado tema para você fazer, você acaba fazendo, mas você pensa lá consigo, será que precisa fazer isso? Será que eu devo fazer isso? Então, nós temos uma cultura, muitas vezes, de que um chefe não pode ver você parado. Se ele vê você parado, ele vai te dar uma tarefa, né? E muitas vezes não precisa dessa tarefa. Eu gosto de um livro chamado O Ócio Criativo, e esse livro ele é bastante interessante, porque, na realidade, para você criar, você não precisa estar atolado ou não deve estar atolado em tarefas. Se você está atolado em tarefas, você não tem tempo de pensar, de raciocinar e de criar. Conhece aquela velha frase de que você cria quando você está no banheiro, embaixo do chuveiro, ou coisa desse tipo? Então, é isso, é porque você está no ócio, né? A água está escorrendo, você não tem compromisso com aquilo. Então, um ponto bastante interessante é isso. E a nossa cultura é uma cultura que muitas vezes não prioriza a educação, prioriza o certificado. Isso eu aprendi ao longo do tempo. E quando você prioriza o certificado, você não aprende, você estuda para passar de ano. Sim. Né? Então, esse é um ponto bastante interessante, até porque eu sou muito partidário da educação continuada. Então, as pessoas precisam aprender e aprender cada vez mais. Então, esse é um ponto que eu trago nas minhas discussões, que eu acho que ele é extremamente relevante,
eu não, não é com isso que eu vou mudar o pensamento das pessoas. Cada um pensa da forma como achar mais coerente, mais conveniente, e o que é melhor para ele. Mas se você busca uma carreira, busca ser mais efetivo na sua comunidade, na sua família, na sua empresa, tem algumas coisas que a gente precisa seguir e ter como regra, né? Então, o Steve Jobs não chegou onde ele chegou à toa, né? Jeff Bezos não chegou onde ele chegou à toa, né? A Luísa Trajano. Então temos o Silvio Santos, né? O Silvio Santos, que é uma pessoa de profunda, que eu tenho profunda admiração, né? Que nasceu lá do nada, sendo camelô, não sei o que e tal, e chegou onde chegou. Então, essas pessoas nos dão lições e vale a pena aprender com elas, né? Por isso que eu gosto muito do Cortella. A Cortella transmite coisas para a gente que são extremamente significativas. E de uma maneira fácil da gente entender, né? E de mais pessoas entenderem. Facílima. Muito. E interessantíssimo, muito, muito legal a gente estar compartilhando e compartilhar, né, essa história com a gente, né? Então, estou muito feliz com a gente, com o pessoal que está assistindo. E eu queria entrar um pouquinho no tema de indústria 4.0. Então, queria que você contasse um pouquinho para o pessoal que não conhece, né, o que é e como que isso tem impactado positivamente aí na cadeia de suprimentos, na sua experiência, na sua visão. A indústria 4.0, ela tem tomado proporções bastante interessantes. Logicamente, ela nasceu lá na Alemanha. E por que nasceu na Alemanha? Porque a Alemanha precisava, de certa forma, competir com alguns países no mundo, China, que estava, de certa forma, se desenvolvendo bastante, não só China, mas outros também. E aí eles criaram o conceito da indústria 4.0, exatamente para poder fazer com que o país se desenvolvesse um pouco mais. E esse conceito acabou navegando pelo mundo, né? E alguns, nos Estados Unidos, dá um outro nome para isso, que é o Smart Manufacturing, ou Smart Factory, que nada mais é do que a fábrica inteligente, né? E aí as coisas começam a se conectar. Mas o que é a indústria 4.0? É um bonito nome para alguma coisa que já existe, né? É você digitalizar um pouco mais a sua organização, você botar tecnologia na sua organização, e aí nós temos uma quantidade enorme de tecnologia, e nós criamos no passado, dentro da nossa empresa, um estudo de maturidade, ou seja, qual é a maturidade da empresa para ver o quanto ela está distante desse mundo da indústria 4.0. E nós chegamos a fazer alguns trabalhos com alguns executivos para identificar isso. E a conclusão que nós chegamos foi a seguinte: tem muita empresa que está num patamar bastante interessante da indústria 4.0, ou seja, ela tem os processos muito bem estabelecidos e usa a tecnologia de uma forma adequada ali na manufatura. Tem outras que estão muito distantes e querem permanecer distantes. E vão ficar ali. Sem problema nenhum, né? Ok, eu costumo dizer, isso faz parte do jogo. O grande ponto que a empresa precisa entender e buscar é a vantagem competitiva, ou seja, se você quiser permanecer nesse patamar e não te causa problema nenhum, ou seja, a receita está vindo, sem problema, fique, você não precisa fazer investimentos. Mas existem alguns segmentos de mercado, principalmente bens de consumo, varejo, indústria automotiva, que, de certa forma, precisam, até para ter essa vantagem competitiva, aplicar a tecnologia, digitalizar. Então, essa é uma perspectiva bastante interessante dentro do conceito da indústria 4.0. E aí tem uma outra coisa que eu coloco claramente. Eu tenho feito alguns trabalhos para algumas organizações de médio e grande porte, até porque a indústria de menor porte ainda não chegou lá, não despertou para a indústria 4.0, até porque esse mundo tem um custo, né? Tem um preço, e não é todo mundo que está disposto a... investimento. Exatamente, o investimento. Não é todo mundo que quer fazer esse investimento, né? E aí, uma das coisas que eu recomendo para as empresas tome cuidado para não digitalizar a sua empresa, não investir dinheiro na tecnologia sem olhar se os seus processos
eu gosto de uma palavra, azeitados, né? Uhum. Se os seus processos estão azeitados, ou seja, se eles estão lubrificados o suficiente para você botar em cima uma caixinha chamada tecnologia. Uhum. Então, é muito importante isso nas organizações. Olhar a maturidade, porque muita gente quer. O meu cliente está avançado, está na indústria 4.0, eu também quero estar, ou ele está exigindo que eu esteja. Que eu esteja, né? Então, ele precisa trabalhar esse lado, e aí algumas organizações não estão habilitadas, capacitadas para isso. Então, existem algumas empresas no mercado de consultoria, não é só a minha, tem outras também, que podem fazer um trabalho, dar sugestão, fazer um diagnóstico. Tá bom, aqui nós precisamos melhorar esse processo, o seu ERP não está funcionando adequadamente, você precisa otimizar esse recurso para depois você colocar algumas outras ferramentas. Não estamos nem falando de robótica, não estamos falando de inteligência artificial ainda. Tá bem anterior, né? Bem anterior, mas eu estou disposto a falar se vocês quiserem me fizerem essa pergunta também, até porque por eu acho que é um favor. tema interessante, Então, tá? Por favor, já entre no tema, que é algo, né? Porque, então, assim, muito bacana a maneira como você descreveu. Então, assim, é importante, né? Você avaliar a maturidade, você entender os processos, porque talvez, né? Tem pessoas que imaginam e falam assim, não, vou comprar um sistema, né? Mas acho que a ferramenta ela é meio, ou seja, um sistema, seja o que for. E se você não tiver uma maturidade, um processo bem definido e não souber aonde você quer chegar, talvez você invista um dinheiro, tempo e aquilo não vai trazer o resultado. Mas você entrou num ponto que, assim, era a minha próxima pergunta para você, Paulo, né? Então, quando a gente fala, né? Você citou o exemplo lá do armazém, da AWS, dos robôs. Falei, opa, essa daqui eu vou deixar guardada que vai chegar a hora, né? Então, eu queria entender, né? Como que essas novas tecnologias, então a inteligência artificial, essa robotização, né? Como que isso tem impactado e o que tem trazido de benefícios? É interessante demais esse ponto, essa pergunta. Logicamente, se nós olharmos a perspectiva mundo, nós temos países que estão extremamente avançados nesse quesito. Então, você vai pegar os Estados Unidos, Alemanha, França, Itália, Inglaterra, até a China, né? A China se desenvolvendo bastante. Alguns países criando um roadmap para a indústria 4.0, para esse mundo mais digitalizado, como é o caso da Espanha, a própria Itália. O México tem esse roadmap. Quando eu digo roadmap, não é o da indústria, mas é o governo trabalhando com a indústria e algumas instituições que podem pautar. O Brasil teve uma iniciativa, mas uma iniciativa que não decolou com relação à indústria 4.0. A tecnologia ela veio para ficar, não adianta nós lutarmos contra ela. Então, se ela vai ser no contexto da inteligência artificial ou não, isso é uma questão de tempo. Sim. Logicamente, cada empresa, vamos falar do Brasil, ela vai ter o seu momentum, né? O que é o seu momentum? É aquele em que, dentro de uma perspectiva híbrida, eu vou ter empresas que têm pouco investimento em tecnologia, em inteligência artificial, em robótica, e eu vou ter outras empresas que estão no auge. Então, isso tem acontecido muito. Tem um estudo do Gartner, que anualmente ele reporta que são as principais empresas que estão no top de supply chain. Tanto em termos de processos como de tecnologia, eles têm lá uma série de perguntas e eles acabam colocando essas empresas em patamares diferentes. Eu não sei se vou lembrar de todas aqui, mas tem 5 empresas que são ao concurso. Então, é uma Procter & Gamble, uma Amazon, uma Apple, uma Unilever e, se não me engano, o outro é o McDonald's. Então, acho que são essas 5 empresas que estão no topo aí, que são empresas que têm um supply chain fantástico, aplicando tecnologias de última geração. Quando eu falo em inteligência artificial, inclusive eu dei uma palestra, inclusive está lá no meu canal do YouTube, sobre a aplicação da inteligência artificial em supply chain, tem uma perspectiva bastante interessante. Tem na robótica, aprendizado de máquina, você tem também na parte de gestão de demanda, de previsão de demanda, de forecasting, estimativa. Quer dizer, não é só você olhar aquela perspectiva do dado histórico que você tinha e fazer a projeção. Hoje, que
e aí tem um lado que é a análise de dados. Com a inteligência artificial, a velocidade das máquinas, o computador ficou muito mais poderoso, né? Eu Sim. sou da época do 386, né? Até anterior a isso, quer dizer, botar processamento nessas máquinas não era factível, era impossível. Hoje não, hoje você consegue fazer isso. Então, fazer análise de dados e projeção de dados ficou muito fácil hoje. Então, o ponto aqui é: será que os dados que eu estou colocando e tentando fazer a projeção são dados coerentes, dados confiáveis para eu fazer essa projeção? A partir do momento em que eu tenho isso, eu tenho confiança nesses dados, você tem um mundo para navegar. Então, essa vantagem competitiva é interessante. E eu queria aterrissar um pouco mais, eu estou projetando aqui, mas, por exemplo, com inteligência artificial, aplicando sensores em certos equipamentos, você consegue fazer previsão de máquinas robustas que podem quebrar, por exemplo. Então, esses sensores, eles vão trazendo informações, você vai avaliando esses dados, vamos dizer assim, e esses dados vão indicar o seguinte: tem um ruído diferente, tem uma batidinha diferente, né? Algo está acontecendo, logicamente vai depender do equipamento, né? Algo que está um pouco diferente e que você pensa assim, pô, se eu fizer uma manutenção preditiva aqui, e trazendo isso para a vida real, pode ser que eu dê um pouco mais de vida para essa máquina e ela não vai quebrar, né? Vamos imaginar que você está numa empresa de siderurgia, que é baseada em equipamento, né? Então, o capital é que vale a pena, e são altos fornos, por exemplo, e parar um forno desse significa você ficar semanas a fio dando manutenção. Então, se você bota sensores que coletam informações, você analisa essas informações, isso é fundamental exatamente para você fazer essa manutenção. Então, a inteligência artificial está aí, tem muita gente muito preocupada, vamos falar de emprego aqui agora, muito preocupada com o emprego, empregabilidade, e muita gente dizendo que a inteligência artificial não vai roubar emprego, né? Então, vamos olhar para os bancos, né? Nós pagamos pela internet, nós fazemos tudo pela internet. Você entra dentro de uma agência bancária hoje, você vê ali 2, 3, meia dúzia de pessoas, né? Onde foram essas pessoas? Você entra numa indústria automotiva, você vê os robôs, né? Fazendo ali o seu movimento. Então, para onde foram essas pessoas? Elas foram para a tecnologia, foram para outra função, tal. O meu ponto aqui, e eu não questiono quem fala que a inteligência artificial não gera desemprego, não questiono isso. Eu questiono que aquela pessoa que estava operando uma máquina e de repente colocou um robô, ela perdeu o emprego dela. Né? Então, existe um gap. Quando você olha de paraquedas, você vai ver que o conjunto das coisas, unindo as pessoas que estão e foram para a tecnologia e as pessoas que saíram da manufatura, ok, pode ser então que houve aí um trade-off, um balanceamento da empregabilidade. Mas aquele que não se preparou, não se educou para isso, pode ser sim que ele vai perder o emprego, né? E vai ter uma dificuldade muito grande por recuperar esse emprego no futuro. Então, nós temos que parar um pouco de ser sonhadores. Essa é a minha visão, né, com relação a isso. Tá? E em relação a esse ponto, eu acho importantíssimo, porque todos nós, né, a gente tem que nos atualizarmos frente às atualizações do mercado, às tecnologias que estão surgindo. Então, é importante para cada um de nós, né, para todo mundo que está aí, sempre se atualizar, porque a gente tem que acompanhar o que o mercado está acontecendo, senão a gente realmente pode ficar para trás e ter um tempo de maturação e adaptação mais sofrido, né? Que é o que você comentou, né? A tecnologia, ela veio, ela vai permanecer e vai evoluir cada vez mais de uma maneira muito mais rápida, né? Sim. Então, exatamente esse o ponto, né? Eu acho que fica aqui um heads up, né? Porque às vezes a pessoa está lá na sua zona de conforto. Não, estou aqui, está tudo bem. Nada vai mudar. Somente eu sei fazer isso, né? E aí a gente olha grandes empresas que quebraram, né? Que vieram produtos substitutos, né? O próprio celular é um, né? Que eu sou da época do Nokia lá, que quando começou a mandar mensagem, fala, nossa, esse celular também manda mensagem de texto, né? E hoje você faz tudo por ele. Então, eu acho que fica um heads up bem legal para quem está nos assistindo, que é isso, se preparem, se capacitem, né? Você já comentou, né? Mas assim, né?
a aprendizagem ela é constante, então é fundamental, né? E você fez um outro comentário assim, e todo mundo aprende o tempo todo, né? Então estejam abertos também para entender, né? Eu acho que é um ponto super bacana. Perfeito. E eu queria entender um pouquinho, que eu acho interessante até para o pessoal, que o nosso nicho, né, tecnologia, então esse assunto que a gente entrou em inteligência artificial é um assunto que o nosso público gosta muito, que está muito presente, mas não tão presente assim na parte de supply chain, que é por isso que a gente chama esse tipo de pessoa, para a gente conseguir ter uma visão macro da coisa, né? E eu queria que você desse um exemplo, se você pudesse compartilhar um case de sucesso, ou um exemplo prático aí, que até pode ser do mercado ou da própria Bertas, de que a estratégia de supply chain bem sucedida, né, bem estruturada, trouxe resultados para o negócio de uma maneira positiva, né? Então, vincular a importância disso e uma estratégia bem aplicada para o sucesso do negócio. Se você tiver um exemplo de um case da Bertas ou do mercado, aí você fica à vontade. Não, legal, acho que é uma pergunta bastante pertinente, ou seja, eu tenho vários casos, mesmo nas empresas que eu trabalhei, como é o caso da Unilever, né? Trabalhei na Kibon, nós fizemos um trabalho fantástico de estratégia, porque a Kibon tinha uma condição que era o seguinte, ela distribuía sorvetes para o Brasil, mas 50% ela fazia entrega e os outros 50% era entrega para distribuidores. Então, quando ela entregava para distribuidores, ela não sabia para quem ela estava vendendo. Quem é que consumia o sorvete dela? Ia lá para as conservadoras, mas quem tinha e detinha toda a informação, todo o dado, vamos dizer assim, era o distribuidor. E nessa época eu fui convidado a trabalhar na Kibon, e ali nós fizemos um trabalho de estratégia bastante interessante, ou seja, vamos avaliar todos os distribuidores, ver como que nós podemos trabalhar em conjunto, e aí, de novo, né, juntar tecnologia com processos de supply chain. Então, os distribuidores de sorvetes faziam distribuição, eles tinham um centro de distribuição, as máquinas ali para poder manter a temperatura do sorvete, e depois os caminhões que transportavam sorvetes para várias cidades do país. E a estratégia, e foi aceita por todos os distribuidores, foi exatamente fazer uma revisão de todos os processos deles, né, olhar todo o supply chain dele, porque um distribuidor, ele é baseado em supply chain, logicamente que ele tem a parte de finanças e tal, todo mundo vive de receita, né? Mas tinha a parte da entrega, da distribuição. Então, nós montamos uma estratégia com indicadores muito bem estabelecidos, implementamos sistemas para poder coletar informações e essas informações vinham para dentro da organização. Existem outras estratégias que a gente participou, essa me chamou bastante atenção e eu me lembro até hoje. Tem uma outra que, isso foi bem no começo no Brasil, existe um conceito chamado OTIF, em supply chain, que é um conceito fantástico, se chama on time in full, né? Ou seja, a entrega no prazo e na quantidade que foi solicitada pelo cliente. E ali na década de 1990, mais ou menos, onde a Unilever se relacionava principalmente com Carrefour, com Pão de Açúcar, grandes redes de supermercado, hoje se consolidou muito, mudou muita coisa aí, mas como é que a gente se relacionava, como é que nós criávamos os indicadores, e aí dessa participação desse projeto que eu comentei anteriormente nos Estados Unidos, com as outras 68 empresas, nasceu a ideia do OTIF, ou seja, trazer um indicador que realmente monitorasse o prazo de entrega, ou seja, tá bom, eu naquela época, né, entregava em 3 dias, hoje entrega no mesmo dia. Né? Então, quanto tempo levava para entregar e se eu entregava tudo que o cliente havia pedido? Então, esse era um outro indicador. Logicamente, você tinha que ir avaliando esses indicadores para ver onde eles poderiam chegar. Então, é um pouco de azeitar o indicador. Eu gosto muito do azeitar. Né? O azeitar, ótimo, ele faz parte do vocabulário. Eu gosto do azeite também. Tá? Entendemos. Então, tem muitos. Uma estratégia recente que eu fiz pela Betas, inclusive, foi uma grande organização, eu não vou citar o nome da organização aí, mas nós fizemos todo um trabalho de estratégia para eles, de como eles poderiam se diferenciar nos postos de gasolina com relação
às lojas de conveniência, né? Uhum. Então, o quanto comprar para o centro de distribuição, como fazer a distribuição para as lojas de conveniência, eram mais de 2.000 lojas no país todo, e qual o estoque que deveria ser mantido, né? Então, e esse trabalho ele não é fácil, não é um trabalho simples. Então, nós fizemos um trabalho, e o trabalho que nós fizemos também foi identificar qual era a maturidade daquela organização. Então, nós chegamos à conclusão do seguinte: o relacionamento entre supply chain e vendas era um relacionamento muito ruim, porque vendas, por exemplo, fazia as compras e não avisava a supply chain, né? Então, quando chegava o produto no centro de distribuição, não tinha espaço. Sim. Né? Então, e compras também fazia isso com uma ideia boa, no bom sentido, porque eu tenho um custo de oportunidade, tem um determinado fornecedor que vai fazer uma promoção de leite, por exemplo. Então, eu vou comprar o leite em quantidade, né? Mas não avisava que aquela quantidade ia chegar e ele tinha que arrumar. Isso foi uma coisa bastante interessante, porque eu acabei descobrindo no dia que eu cheguei no centro de distribuição e todos os corredores são cheios de caixa de leite e tal, né? Então, mas espera aí, o que foi que aconteceu isso, aqui? Né? Então, foi um exemplo bastante legal. Um outro exemplo que eu tenho, na realidade, eu fui contratado pela Bertas, da minha empresa, para a gente fazer uma mudança de centro de distribuição. Né? E era só a mudança. Então, eu tinha que montar o cronograma de tirar o centro de distribuição daqui para ir para o outro centro de distribuição, levando em consideração de que o que tinha sido feito previamente, o estudo, estava tudo ok. Eu cheguei no centro de distribuição Destino, falei, gente, tem alguma coisa errada, eu acho que não cabe o que vem do outro centro para cá, né? Não pode ser. Quem fez o estudo foi uma grande empresa de consultoria e tal. Falei, não, a grande empresa de consultoria, ela se baseia em dados, dependendo do lado que você passou, pode ser que não dê certo, né? E aí eu fui contratado, então, para fazer esse diagnóstico, fazer esse mapeamento, né? E realmente precisou do dobro, né? E mesmo assim, eu fiz um trabalho de analisar todos os itens obsoletos e reduzir níveis de estoque para poder caber nesse outro distribuição. Então, centro de distribuição. Então, são algumas estratégias que a gente acabou trabalhando e que, para mim, elas são extremamente interessantes, né? Uma outra que eu fiz também, numa grande empresa do ramo de papel, foi avaliar a fábrica e o centro de distribuição, né? E fazer os dois se conversarem, porque eles não se falavam. E quando eu falo isso para a gente de tecnologia, o pessoal fala, mas como não se fala? Né? Fica, né? Mas não se fala. A área de planejamento não fala com compras, que não fala com manufatura, que não fala com distribuição, e tudo bem, a gente entende, são pessoas que estão ali. Agora, o ponto é quais são os indicadores, as métricas que você coloca nas interfaces dessas áreas que forcem as pessoas a se comunicarem e a se integrarem. Né? Então, é um pouco disso, e é gostoso porque quando as pessoas que contratam o meu serviço ouvem aquilo que a gente quer falar, e na realidade eu falo num bate-papo como esse que nós estamos tendo aqui. Então, eu não tenho medo de perder o projeto, tem nada... Né? Então, não é esse o ponto, não, né? Se perder, perdeu, alguém vai fazer, mas o ponto é o quanto realmente eu posso agregar de valor para essa organização. Se eu não for agregar valor para a organização, eu não faço projeto. Excelente, Paulo, excelente. Eu acho que você colocou alguns pontos aí super interessantes, né? Você falou bastante de análise de dados, né? Você falou bastante sobre integração, né? E eu acho que as empresas, cada vez mais, elas estão trabalhando de forma colaborativa, né? Então, né, quando você citou, né, empresas de bens de consumo que têm distribuidores, então você precisa entender, né, como que seu distribuidor está trabalhando, para você conhecer, né, o seu cliente final. Como que meu cliente final está sendo atendido? Qual a experiência que o meu cliente final tem sobre a minha marca? Né? Porque no fim do dia é isso. Por mais que você não venda direto, né, para aquele cliente, né, para o Rodrigo, né, que está ali consumindo determinado produto, mas como que é a experiência, né? Então eu vejo, né, você trouxe um ponto super interessante, que muitas vezes a gente fala,
né, as empresas trabalhando de modo colaborativo, entendendo informações, óbvio, num determinado nível, né, mas para que, né, o cliente ele seja atendido de uma maneira melhor, mais eficaz, né, com uma sinergia de custo ou de, né, das pessoas que estão trabalhando ali, né, como que você vê todo esse bolo, né, que eu vejo que o supply chain é ali o coração disso tudo, dessa colaboração. Então, quando você fala de integração versus supply chain, né, assim, como que você linka tudo isso? Muito legal essa questão que você trouxe, até porque vamos olhar a perspectiva do supply chain. O supply chain ele é o patinho feio dentro da organização. Normalmente, uma organização, 60% a 80% dos custos de uma organização estão dentro de supply chain. Então, você tem a matéria-prima, tem produto acabado, tem a fábrica, tem o centro de distribuição, tem os caminhões, ou os operadores logísticos, ou seja, você tem aí cerca de 60% a 80% dos custos. Quando a gente fala numa cadeia colaborativa, onde você olha end-to-end, né, fim a fim, ou seja, desde o fornecedor até o cliente e até o consumidor, precisa ter essa perspectiva. Eu sou da época onde não existia essa visão, né? A visão é eu produzo e empurro para o mercado. E o mercado vai consumir. Eu faço uma promoção, tá, vai consumir. Mas não tinha a visão, quem é o meu fornecedor? Né? Ele é estratégico? Como é que eu vou negociar com ele? Então, existia aquele conceito de se eu ganhar e ele perder, aí tá bom. Esse era o objetivo. Né? Agora, né? se você fizesse uma negociação e assim mesmo o seu fornecedor ficasse feliz, alguma coisa estava errada. Né? Hoje mudou esse conceito. Então, nós estamos dentro de uma perspectiva ganha-ganha. Não é para todo mundo ainda, né? Mas eu tenho que ter uma condição de negociação onde todas as partes ganhem, porque senão meu fornecedor pode quebrar e amanhã não tem fornecedor. Vou ter que buscar um outro fornecedor. Então, essa colaboração na cadeia, ela é extremamente importante. E aí, quando a gente fala da experiência de cliente, eu gostaria de trazer dois lados, que é imagem e reputação, que são dois lados bastante interessantes. Então, se nós pegarmos algumas empresas de mercado, elas estão, curiosamente, investindo bastante no que nós chamamos de ESG, de sustentabilidade, né? Meio ambiente, lado social, governança, tal. Esse é um ponto extremamente interessante nas organizações. E o ESG, eu costumo puxar esse ponto para falar de gestão de riscos. Então, nós temos alguns casos nos Estados Unidos, por exemplo, grandes empresas nos Estados Unidos trabalhando com crianças, trabalho infantil, né? Em uma importante e grande indústria automotiva. Aqui no Brasil, pessoas que ficam presas, né, reservadas num determinado lugar, né, saiu na internet, as vinícolas lá do Sul, onde as pessoas basicamente trabalham como escravas. Né? Então, essa gestão de risco ela é muito importante. Muitas vezes, a empresa está mais preocupada em fazer rastreabilidade de alimento, de remédio, é lógico que isso tem que ter, é preponderante, é fundamental, mas muitas vezes ela contrata um fornecedor e ela não sabe o que esse fornecedor está fazendo com as pessoas que ali trabalham. E aí, num dado momento, dependendo do tamanho do fornecedor, não vai dizer que o fornecedor tal está usando mão de obra infantil, né? Está dizendo, por exemplo, que a Zara utiliza mão de obra escrava, que a Apple utiliza a mão de obra escrava, que a Hyundai utiliza a mão de obra escrava. Não está dizendo que aquele fornecedor está utilizando. Então, é importante que as empresas de grande porte, até porque elas vão ficar na vitrine, elas se preocupem com esse tipo de coisa. Então, hoje, o conceito da sustentabilidade, de ESG, é fundamental. Não só o lado do do meio ambiente. Nós temos que cuidar do planeta, sem dúvida nenhuma. Mas nós temos que cuidar do S, que é o social, são as pessoas. Ou seja, nós somos nós dentro desse planeta aqui. Se você não cuidar das pessoas, como é que vai ficar essa situação? Então, tem empresas que olham com muito cuidado para isso, né? Logicamente, elas buscam preservar a reputação e a imagem exatamente para não ter uma distorção. E nós, como consumidores, nós estamos exigindo isso. Então, se uma empresa dá uma pisada no tomate,
né? Eu lembro quando aconteceu esse episódio do Sul, né, das vinícolas do Sul, Sim. muita gente veio à mídia, né, Sim. tanto Facebook, Instagram e tal, não vamos comprar mais vinho dessa organização. O que acontece, ou dessas organizações, o que acontece é que a nossa memória é curta e aí Sim. acaba comprando o vinho da organização. Mas é um pouco da perspectiva da gestão de riscos, que é importante, e sustentabilidade e supply chain são elementos extremamente importantes dentro desse processo todo. E isso passa pela cabeça do CEO da empresa, do vice-presidente, do diretor, mas ele precisa comunicar isso para toda a organização, Sim. desde a pessoa mais humilde, que faz a limpeza do banheiro, né? Então, ela está ali numa condição que é uma escolha, às vezes, dela, mas que nós precisamos humildemente levar em consideração e ter todo o carinho por ela. E muitas vezes ela precisa estar motivada para fazer o trabalho dela dentro do contexto social Sim. e de meio ambiente, senão as coisas não vão funcionar. Então, não é porque você está, né? Vamos usar a palavra está como CEO, como presidente da empresa, que você vai estar ali eternamente. Então, você Sim. não é presidente, você está presidente. Sim. Então, é importante que a gente tenha essa visão para ter um mundo melhor, né? Tanto pelo lado social como pelo lado do meio ambiente, né? Muito legal. Uau! Que aula! A gente conseguiu falar de tudo aqui. A gente falou de ESG, a gente falou de tecnologia, a gente falou de supply chain, de empreendedorismo. Então, que aula que a gente teve agora. Eu fico muito feliz. E para a gente fechar, estamos encerrando. Passou voando, né, esse bate-papo. Para a gente encerrar, eu queria que você desse uma dica para alguém que está lá começando e quer ter uma carreira como você em supply chain, quer ter uma carreira de sucesso e às vezes não sabe como, quer uma dica do cara, da fonte. Uma dica direto da fonte. Que dica você daria para essa pessoa? Uau, são várias dicas na realidade, mas a essência de tudo está em acreditar em você, né? Ou seja, eu acredito que as pessoas têm que apostar nelas mesmas. Nós sabemos que muitas vezes nós nos colocamos de lado, não damos prioridade para nós mesmos, não acreditamos no nosso potencial, mas nós precisamos acreditar e se dedicar. Eu não estou dizendo aqui, e eu costumo falar isso na minha prosa, na prosa convertálea, que você vai lá no YouTube, isso aí, e assista a prosa convertálea, é muito legal, muito gostoso. Sou apaixonado pela prosa convertálea, invisto um bocado de tempo ali, porque faz parte do voluntariado, mas as pessoas que querem receber uma dica, primeiro, supply chain é uma área fantástica. Então, tem um monte de coisa para você fazer no supply chain. Você pode trabalhar no planejamento, na manufatura, na distribuição, na logística, em compras, logística reversa, sustentabilidade, ESG. Tem tanta coisa dentro de supply chain que dá para a gente trabalhar. Agora, isso não vem de graça. Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos, logicamente, estudar, né, com relação a isso, se logicamente quiser ir para a supply chain. É uma área fantástica, eu logicamente sou um apaixonado por essa área, faz 40 anos que eu estou nessa área, um pouquinho mais até, e eu nunca parei de aprender. Cada dia tem coisa nova, né? Então, é uma perspectiva que é vibrante. Eu vejo as pessoas que me seguem, eu tenho lá no LinkedIn cerca de 35 mil pessoas me acompanhando, né? E é interessante porque todo dia eu tenho uma pergunta diferente. Paulo, o que eu faço aqui? Eu queria fazer uma mentoria. Eu faço mentorias também. Legal. Algumas mentorias são gratuitas. Normalmente eu pego meio período da sexta-feira para fazer mentoria gratuita. E faço mentoria para executivo, para estudante, para desempregado, para professor. E é muito gostoso. Logicamente, quando eu falo a palavra mentoria, ela dá um tom de arrogância às vezes, mas não é, porque a mentoria, ela, pelo menos a que eu faço, é um direcionamento. Quem toma a decisão é a pessoa. Não sou eu que vou dizer para ela o que ela tem que fazer. Então, eu faço muita mentoria para startups, então aquelas pessoas que estão começando. Então, eu acho que, como dica, que seja genérica, acredite em você e vá ao infinito e além.
porque esse ponto, eu gosto muito disso, eu aprendi com a minha netinha do Infinito Além, do Buzz Lightyear, né? Lá do Toy Story, né? Então, eu tenho algumas frases que eu gosto muito de utilizar, o que a força esteja contigo, você conhece, faz muito tempo lá da Guerra nas Estrelas. Eu acho que como isso já está pautado, já está permeado na cabeça das pessoas, fica mais fácil compreender quando você diz isso. Eu me recordo que um indiano escreveu para mim, dizendo, eu escrevi To Infinity and Beyond, né? Ao infinito e além. E ele me falou, poxa, mas se já está no infinito, como é que vai ao além? Né? Eu falei para ele o seguinte, eu não tenho explicação para isso. Assista Toy Story. Então, eu acho que tem um lado aí, nós precisamos nos divertir um pouquinho, cadenciar um pouco a nossa vida. Às vezes leva um tempo para a gente chegar nesse patamar, mas sempre é possível. Outra dica, leiam muito. Ler, o brasileiro não lê. Né? Sim. Mas leiam muito. Média de leitura no brasileiro é baixíssima, realmente. E é essencial para a gente conseguir adquirir e aplicar os conhecimentos aí na prática, né? Sensacional, amei! Muito bom, sensacional, Paulo. Legal, gratidão enorme pela oportunidade que vocês me deram de estar aqui e conversar com vocês e com o público de vocês. Muito bacana. Excelente. Agradeço e a gente para por aqui. Sigam as nossas redes sociais, sigam as redes sociais do Bertalha no LinkedIn, no YouTube. Acompanhem todas as novidades e toda semana, todas as quartas-feiras, nós estamos com o InventCast com um convidado super especial. E a gente se vê até a próxima. Tchau, tchau!